Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo. Leitura, literatura infantil é o nosso tema de hoje. Só que a nossa escritora está numa fase de manifesto. Se você abre o site dela, vem logo assim um pop-up, que é aquela janelinha, né? E tem lá um manifesto. Todos nós que amamos o Brasil. Um manifesto contra a fome, a miséria, a ignorância, a exploração. Ruth Rocha, 130 livros escritos, publicados esses livros em cerca de 20 países, em cerca de 20 línguas. O número de tiragens, de exemplares, eu acho que já se perdeu a conta. Ruth, tudo bem? Tudo bom. Obrigado por estar mais uma vez trabalhando com a gente. Muito Mas prazer. você está numa fase de manifesto, Ruth? Não, esse trecho aí é o começo de uma palestra que eu fiz e está com tom de manifesto. Está com tom de manifesto. Tem horas que a gente fica um pouco assustada no Brasil, porque tem tanto problema, tem tanta coisa que precisa ser consertada, que precisa ser combatida, que eu fui fazer uma palestra e saiu esse manifesto. O manifesto você pode encontrar... Posso abrir seu site? Claro. A Lívia vai abrir. Abre o site primeiro, Lívia. Aí você abre o site da Ruth Rocha, né? Sabe que se eu disser para vocês que eu não lembro onde foi que eu fiz... O pessoal, quando chama para conversar com a Ruth Rocha, quer ouvir sobre criança, quer ouvir sobre literatura infantil e tal. Aí você realiza esse tipo de posicionamento. Quer dizer, você reafirma o posicionamento na medida em que você coloca o seu texto na rede, né? E é um texto que começa exatamente falando contra a fome, a miséria, a ignorância e a exploração. O que isso tem a ver com a leitura, com a literatura? Tudo. Por quê? Tudo, claro. Porque a literatura é uma maneira da gente mostrar a realidade, da gente botar o dedo nas coisas importantes. A literatura que é o veículo que eu uso normalmente para expressar minhas perplexidades, para expressar os meus desejos, para expressar minhas indignações. Eu faço isso através da literatura. Agora, eu fiz algumas anotações aqui nesse manifesto, eu queria só a gente concentrar um pouquinho no início sobre esse texto, porque ele é interessante, porque ele nos remete a várias coisas, né? Desde a entrada da tecnologia na vida das pessoas e tal. Agora, você enfatiza uma coisa, quer dizer, fome, miséria, ignorância, exploração, citados lá em cima, eles têm uma solução. Ou uma das soluções é a leitura. E como é que isso se dá? A nós parece, a todos, que a educação é o caminho mais viável para que esse país se modifique. Nós temos que lutar pela educação e a leitura é uma das formas mais efetivas do conhecimento, né? A pessoa que lê conhece outros mundos, conhece outras realidades, conhece a sua própria realidade, né? Então, a leitura é indispensável no mundo tecnológico como o nosso. Quem não lê não consegue estudar, quem não lê não consegue progredir, porque hoje nós estamos num mundo em que não basta fazer um curso e obter uma profissão, porque a profissão muda, o mundo muda, a gente muda. Então, é necessário que cada um de nós procure se aperfeiçoar através da vida. E não há nada melhor do que a literatura para isso, do que a literatura não, do que a leitura. Não só a literatura, que eu acho que é uma forma de apreender a realidade mais fácil, mais interessante, mais alegre, que a gente consegue com muita efetividade. A leitura é indispensável para que o nosso país se desenvolva. Porque falam muito de que a leitura, o livro vai ser substituído pelo computador, mas está longe disso. Pode ser que um dia, não sei, mas está muito longe. Ler no vídeo é muito chato, né? E como diz o Ziraldo, você não leva um computador para a cama, né? Você não põe uma violeta dentro do livro. O livro ainda é um objeto que em si tem um valor.
Uma criança, quando ouve histórias, ela já está sendo leitora? Já está, exatamente. É por isso que eu falei tudo isso, porque isso é que leva a amar a língua, a compreender a língua, não é? E então, interpretar uma história, entender, se emocionar. É um hábito. Eu não gosto de falar de hábito, porque eu acho que hábito a gente tem de escovar dente, tomar banho, essas coisas. Paixão é a palavra para leitura. É isso que abre o gosto, é o prazer e, às vezes, a paixão, né? Nós temos já uma pergunta. Olá, seu nome? Meu nome é Luzia. Ô, Luzia. Eu faço pedagogia lá na FEUSP e esse semestre eu estou fazendo uma matéria de literatura infantil. Faculdade de Educação da USP, é isso? Faculdade de Educação da USP. Obrigado. E, então, estou fazendo uma matéria de literatura infantil. E a semana passada nós estávamos discutindo a questão do utilitarismo na literatura infantil, né? Então, a questão do livro ser utilitário, ter uma utilidade, ou seja, moralizar, ou seja, ensinar algo, é diferente de um livro como o Reizinho Mandão, por exemplo, que tem lá uma fantasia, uma metáfora, vamos dizer, da realidade, ou uma literatura que seria arte, diferente de um livro que tem uma utilidade, que é um livro didático, vamos dizer. Claro. Né? Claro, esse é o ponto básico do livro infantil. Eu acho que o livro infantil é tanto mais útil, quanto menos ele é utilitário. Não é? O livro infantil tem que ser escrito por um escritor que quer escrever, quer comunicar, que gosta que tem ideias dentro dele para pôr no seu livro, que gosta de contar histórias, que gosta de fabular. Então, ele conta. Se ele tiver uma formação literária, geralmente o livro é um livro literário, é um livro que faz alusões literárias, não é? O Reizinho Mandão, por exemplo, fala de uma coisa que a gente não chama de literária, mas que, no fundo, é o conhecimento popular, que é o cala a boca já morreu, que manda na minha boca sou eu, né? Então, vocês, quando lerem um livro infantil, vocês reparem nisso, se ele tem alusões a coisas literárias, como eu fiz, por exemplo, Romeu e Julieta, Borboleta. Então, é uma alusão evidente a Shakespeare. Eu sei que Ana Maria Machado, isso aí, vou contar, segredo, hein? Ana Maria Machado está escrevendo um livro que é inteirinho com alusões literárias para criança bem pequena. Eu fui no Tororó, beber água, não achei, sabe? Essas coisas, porque isso é alusão que se faz para criança pequenininha, você não vai fazer. Eu, por exemplo, me referi a Romeu e Julieta, mas eu não fiz o monólogo do Hamlet, né? O que eu fiz? Eu fiz um caso de borboletas azuis e amarelas que não podiam viver juntas porque tinham cor diferente. Evidentemente, uma metáfora contra racismo, né? Contra a exclusão, essas coisas. Então, eu acho que isso é 100% verdade. O livro melhor é aquele que é bem escrito. Um livro pode ser um livro, por exemplo, de fatos, que não seja uma ficção, e ser um livro bem escrito, né? A gente, às vezes, pega uns livros para criança ensinando, por exemplo, ecologia. O povo adora ensinar ecologia. Não se ensina ecologia. Ecologia, ou você conta uma história que você percebe, então, um conceito, né? Aquele conceito que vai levar a pessoa a dar valor para as coisas que têm valor. Então, é aí que ela começa a dar valor à natureza, a beleza das plantas, a tudo que cerca a natureza, mas que não é a natureza assim. Eu amo a natureza. Não é assim. Não é assim que se faz. Não é? São todas alusões, são todas metáforas. Não é? Você já, daqui a pouco faz 35 anos de literatura, né? A criança de 35 anos atrás é uma criança diferente da de hoje, né? Quer dizer, fundamentalmente existe, é claro, a criança é a mesma desde a Grécia, você pega praticamente a mesma, mas muita coisa mudou. A Ruth Oster também tem que ter mudado muito, né, para poder continuar a acompanhar. Não, eu saí na frente. Como é que é? Eu saí na frente. Você saiu na frente? Quando eu escrevi Por isso o livro Palavras, Muitas Palavras, que tem essa idade toda, ele é válido até hoje? Até hoje.
hoje o Marcelo ainda é meu livro mais vendido. Eu publiquei o Marcelo em 69 na revista Recreio. Depois publiquei em livro em 76. E nunca mais parou de vender. Então, a criança tem alguma coisa que não muda. Quer dizer, ela não teve nenhuma mutação importante na espécie humana nos últimos quantos anos? Acho que nos últimos 50 mil, não é? Não houve mutações pequenas, né? Então, a criança tem suas fases de desenvolvimento. Agora, o ambiente em que a criança vive mudou. Hoje em dia se conversa com criança. Eu, quando era pequena, conversava com meus pais, porque eles eram muito democráticos. Mas muita gente que eu conhecia, os pais não conversavam, os pais não pediam opinião de coisa nenhuma. Eu me lembro da sogra da minha irmã dizendo que uma criança é para ser vista, não é para ser ouvida. Quer dizer, isso era a educação antiga. Então, não é que as crianças mudaram, as crianças estão desabrochando, eu acho. Então, elas gostam das mesmas coisas. É claro que acontecem umas coisas assim, como Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, as crianças nem todas gostam. Porque o Monteiro Lobato é mais difícil para as crianças de ler do que era naquele tempo. O vocabulário era outro. As crianças têm capacidade de leitura. Qual é o seu livro infantil preferido? Reinações do Narizinho. Reinações do Narizinho? É. E o que você lê hoje? Hoje? Hoje eu leio livro para adulto. Leio 3, 4 coisas de uma vez, né? O que faz que eu fique meio confusa quando eu quero contar o que eu estou lendo. Eu leio. Eu estou escrevendo a Ilíada. Você está adaptando? Estou adaptando a Ilíada. Estou adorando a Ilíada. E adorei a tradução do Haroldo de Campos. É muito bonita, é muito bem feita, é muito heróica, é uma beleza. Eu adorei, não é difícil de ler. A gente precisa um pouco entrar naquele ritmo, porque é uma coisa... E como é que você adapta? Porque você leu a tradução do Haroldo, que são 2 volumaços, não sei se vocês conhecem. Aí você vai adaptar como a Odisseia, não sei... O pessoal tem a Odisseia aí em mãos, eu já vi as pessoas, que tem cerca de 30 páginas, 40 páginas, né? Como é que você mantém tudo isso, principalmente essa questão, esse dado literário tão importante que é o ritmo, né? Como é que você mantém isso na adaptação? Olha, eu tirei todas as repetições, porque eu achei que ia ficar cansativo para a criança de hoje. Eu tirei descrições muito longas e que não levavam a história, não faziam falta, digamos, na estrutura da história. Embora fossem bonitas, embora tivessem interesse, elas, tirando da história, não faltavam. Então, eu tirei esse pedaço para ficar uma obra menor. Agora, eu pus todos os acontecimentos, eu não tirei nada. Nós temos mais uma pergunta, Ruth? Oi, Ruth. Eu acho que quando um livro, uma obra literária para crianças funciona, ela provavelmente vai influenciar muito, né? Tanto positiva quanto negativamente. Claro. Então, a gente vê a criança, não só no caso do livro, mas o videogame, os programas que assiste, tudo isso influencia muito. Então, eu queria te perguntar quais são as características que deve ter um bom escritor infantil, né?